TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis decreta situação de emergência após as chuvas. E túnel extravasor escoou rapidamente o excesso de água dos rios em Petrópolis durante as chuvas intensas deste fim de semana. Fortes chuvas deixaram 14 pessoas desabrigadas em Teresópolis. O governo do estado investe em obras para prevenir as enchentes e inundações. E governador Cláudio Castro concedeu entrevista coletiva para o enfrentamento das fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro. É agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Prefeitura de Petrópolis decretou situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade neste fim de semana. As chuvas causaram diversas ocorrências em diferentes regiões do município. A Defesa Civil registrou até o último domingo 141 chamadas. Desse total, 102 foram vistoriadas. Olha aí como é que tá o rio, já virou rua, a rua virou rio. Olha só como é que tá perigoso aqui, hein? Serra Velha, olha a cratera que abriu aqui. Ó, tá muito perigoso, tá tudo oco. Em apenas 24 horas, a cidade recebeu mais de 300 milímetros de chuva na região do São Sebastião. O Independência teve 296 milímetros, Alto da Serra 295 e Chácara Flora 248 milímetros, de acordo com os pluviômetros do CEMADEM. No domingo, o governo federal reconheceu a situação de emergência decretada pela Prefeitura. Com o reconhecimento do governo federal, Petrópolis pôde iniciar as ações determinadas pelo decreto de situação de emergência, que foi publicado no sábado. Não houve vítimas em nenhuma das ocorrências. Esses óbitos que não ocorreram, graças a Deus, por causa da atitude de prevenção que nós tivemos. Agradecer muito o governo do estado, que mandou 2 equipes de resgate de bombeiros para cá. O governador Cláudio Castro esteve presente conosco aqui nesses 3 dias. O secretário Bernardo Rossi também viu o maquinário todo para dar suporte para a gente. Então, agradecer a todos. É isso. União de forças, legislativo, executivo, governo do estado, o federal fez contato conosco hoje também para que a gente possa fazer a cidade voltar à normalidade o mais breve possível. O decreto de emergência incluía a requisição de veículos, máquinas e equipamentos, o recrutamento e contratação para a prestação dos serviços necessários, além da compra de gêneros alimentícios e insumos para atendimento das necessidades imediatas das pessoas e famílias vitimadas pelas chuvas. O decreto também prevê desapropriações de utilidade pública para garantir o atendimento da população. Durante uma coletiva de imprensa realizada no sábado no 15º Grupamento de Bombeiros Militar em Petrópolis, o governador Cláudio Castro informou que as ações pós-chuvas contarão com ajudas do governo do estado, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Toda a questão de maquinário, toda a questão de ajuda humanitária, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, também já estão em contato direto com as prefeituras. Assim que a chuva baixar, assim que esse risco geológico cessar, começa imediatamente o processo de limpeza das cidades. Entre a tarde de sexta-feira e sábado, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, executou diversas ações em respostas às chuvas. As equipes realizaram a remoção de árvores e galhos, limpeza das ruas, desobstrução de vias e recolhimento de resíduos em vários bairros. Na manhã de domingo, as ações foram intensificadas. O Alto da Serra, Correias e Nogueira receberam o reforço das equipes e máquinas. As fortes chuvas que atingiram Petrópolis também causaram alagamentos em diversos pontos do terceiro distrito, especialmente em Itaipava, entre o Parque de Exposições e a entrada da rodovia BR-040.
Estacionamentos, ruas, shoppings e imóveis ficaram totalmente submersos pela água. A Defesa Civil do município, por volta das 4 horas da tarde do mesmo dia, chegou a abrir os pontos de apoio no 3º distrito para atender a população afetada. Aí galera, ó, agora estacionamento do Shopping Vilarejo, que tem Pava. Também no sábado, uma cabra que estava dentro de um carro na rua Coronel Veiga foi resgatada por militares do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura de Petrópolis providenciou o atendimento médico veterinário através da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. O animal passa bem, está com os sinais vitais preservados e sem sinal de afogamento. O Corpo de Bombeiros já localizou o tutor, que deve buscar o animal nas próximas horas. A importância da resposta rápida a essas chuvas, né? E desde a última sexta-feira, na verdade durante a semana passada toda, a gente já sabia da possibilidade dessa forte chuva. As defesas civis municipal, estadual e nacional já vinham alertando, então por isso a população já estava preparada desde sexta-feira. Então muitas pessoas ficaram em casa, desmarcaram seus compromissos, boa parte do comércio nem abriu. Então essa é a importância da prevenção e por isso, gente, não tivemos nenhuma vítima dessa vez, graças a Deus. E o túnel extravasor aqui em Petrópolis, que é uma das principais obras do governo do estado aqui na cidade, apresentou um resultado positivo frente aos índices pluviométricos que ultrapassaram os 300 milímetros em 24 horas no sábado aqui em Petrópolis. Olha só. Durante o monitoramento técnico, tanto na captação quanto no ponto de deságue, os mecanismos operaram dentro da normalidade, garantindo a segurança e a fluidez do escoamento das águas. Na manhã deste domingo, dia 6 de abril, as máquinas do programa Limpa Rio da Secretaria do Ambiente atuaram na limpeza das comportas, retirando os resíduos. O governador Cláudio Castro classifica o túnel como um equipamento fundamental dentro do sistema de drenagem para mitigar o impacto dos temporais no município. As obras incluíram serviços de concretagem no fundo da galeria subterrânea, instalação de comportas na entrada do túnel no Rio Palatino, na altura da rua Souza Franco, jateamento de concreto das paredes e no teto, além de aplicação de resina anticorrosiva no concreto. E ainda a manutenção completa na galeria superior ao longo de quase 3 quilômetros de extensão. O investimento do Estado nas 2 etapas da obra somam 79 milhões de reais. E ainda falando sobre as ações do governo do estado, na última sexta-feira, o governador Cláudio Castro esteve em Petrópolis e concedeu uma coletiva de imprensa para apresentar as ações de prevenção em relação às fortes chuvas que já estavam previstas até este domingo em todo o estado. Nesta sexta-feira, o governador Cláudio Castro concedeu uma entrevista coletiva no quartel do Corpo de Bombeiros de Petrópolis e apresentou as ações de planejamento e prevenção do Estado em relação às fortes chuvas que estão previstas para este fim de semana. Durante a coletiva, o governador Cláudio Castro destacou a importância da união do Estado com o município a partir da criação do Comitê das Chuvas. Cláudio Castro deu mais detalhes sobre a previsão do tempo para as próximas horas. Nós temos uma previsão ainda de mais uma pancada em torno das 6 da manhã. Ainda durante a entrevista coletiva, Cláudio Castro destacou que o Estado já vinha monitorando a previsão das fortes chuvas e, com isso, criou ações de prevenção para promover mais segurança à população. O governo do Estado, já desde o meio da semana, começou a se preparar para esse fim de semana. Então, separamos o maquinário de ajuda à limpeza e ao socorro por todas as regiões do Estado. O governador finalizou a coletiva fazendo um apelo para que toda a população fique atenta e de prontidão. Ele destacou ainda a importância de todos seguirem as orientações da Defesa Civil. Então, eu queria pedir à nossa população que continue atento aos avisos da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiro, das secretarias municipais e estaduais de assistência. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, afirmou que o município segue todo o protocolo do Plano de Ação e Prevenção e disse ainda sobre a importância da parceria do governo do estado com a cidade. O governo do estado dá um suporte muito bacana ao município, né? Hoje, em especial, com o Corpo de Bombeiros, com 2 equipes de resgate, com barco, com pessoas preparadas para o fronte de fato, caso seja necessário alguma abordagem um pouco mais intensa. O secretário da Defesa Civil do município de Petrópolis, Guilherme Moraes, destacou que na tarde desta sexta-feira realizou uma reunião para que todos os agentes ficassem cientes de suas funções durante o período crítico das chuvas. Depende daquilo que for se apresentando nos cenários de acordo com os índices pluviométricos e das consequências desse.
estão ocorrendo essas consequências e os órgãos estão cientes do seu papel e todos vão agir de forma comum, unido e cada um no seu papel institucional. A Defesa Civil Estadual mobilizou quartéis, principalmente o de Petrópolis, que estão com equipes reforçadas para atender possíveis ocorrências com viaturas de salvamento e resgate, embarcações e equipes especializadas. Por meio do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, é realizado o monitoramento das condições climáticas com emissão de alertas preventivos. A população pode se cadastrar gratuitamente para receber esses avisos via SMS pelo número 40199. Lembrando que essa coletiva foi cedida pelo governador Cláudio Castro na última sexta-feira, antes da chegada das fortes chuvas. Então, assim, gente, para os próximos dias, a gente já está no estágio de normalidade. Então, não tem mais essa previsão de fortes chuvas. Esse alerta já não está mais valendo aqui para nossa região serrana, tá? Mas ainda falando sobre essas fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro no último fim de semana, 2 municípios aqui da região serrana, Petrópolis e Teresópolis, foram os mais afetados pelo temporal, que começou na tarde de sexta-feira, mas teve o pico maior durante a manhã e tarde de sábado, dia 5 de abril. E essas chuvas causaram transtornos em áreas vulneráveis. Em Teresópolis, a Defesa Civil contabilizou 27 ocorrências. Foram registrados deslizamentos, quedas de árvores, problemas em vias, quedas de poste e alagamentos. Ao todo, 15 ruas ficaram imersas nas enchentes. Em decorrência das chuvas, 14 pessoas ficaram desabrigadas e 12 desalojadas. Segundo a Prefeitura, essas famílias estão sendo atendidas nos pontos de apoio mobilizados pela Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social do município. Os maiores volumes de chuva foram registrados no bairro Vale da Revolta, com 238 milímetros, Parnaço, com 229 e Barroso, com 198 milímetros. As equipes municipais foram intimadas a atuarem de maneira integral na área urbana e no interior da cidade, assim como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado também atuaram de maneira efetiva no município. A Prefeitura ainda intensificou as ações de respostas nas regiões mais atingidas pelas chuvas. Na manhã de domingo, as equipes das Secretarias de Obra e Serviços Públicos atuaram na limpeza e desobstrução das vias. As equipes da Enel trabalharam para restabelecer a energia em pontos críticos, que chegaram a ficar 14 horas sem luz. De toda a região serrana, apenas Petrópolis e Teresópolis registraram ocorrências por conta do temporal. E a Defesa Civil Estadual emitiu nesta segunda-feira o resumo meteorológico número 28, destacando o cenário climático e alertando sobre os riscos de deslizamentos que ainda podem ocorrer no município de Teresópolis. Então, é importante que toda a população que esteja em área de risco procure um ponto de apoio e esteja num lugar seguro por conta ainda desse alerta na cidade de Teresópolis. Bom, gente, o governo do Rio de Janeiro tem intensificado os investimentos em obras de infraestrutura para combater as enchentes e inundações que, historicamente, afetam diversas cidades fluminenses durante as fortes chuvas. Além das ações do programa Limpa Rio, o Estado tem realizado projetos abrangentes, buscando reduzir os impactos de temporais e garantir maior segurança e qualidade de vida para a população dessas áreas, como, por exemplo, a Baixada Fluminense. A cidade de São João de Meriti é uma das beneficiadas pelo Limpa Rio. A iniciativa foi responsável pela dragagem de 8.133 metros cúbicos na região, apenas neste ano, o equivalente a 2.400 viagens de caminhões de sedimentos removidos. A ação melhorou o escoamento hídrico e reduziu inundações em trechos críticos, como o braço do rio Sarapuí e os canais Pavuninha, da Avenida São Paulo, e o Alberto de Oliveira. Mesmo com um acumulado superior a 100 milímetros nos últimos dias, o município não registrou nenhum caso de enchente. O Rio Botas, um dos principais corpos hídricos da Baixada Fluminense, também conta atualmente com 2 frentes de trabalho do Limpa Rio, sendo uma em Belfor Roxo e uma em Nova Iguaçu. Desde 2020, já foram registrados mais de 179 mil metros cúbicos do rio, garantindo uma diminuição significativa de enchentes e transbordamentos. Também em Belfor Roxo, o sistema de bombas do canal do Outeiro foi um dos pontos chaves para a diminuição das enchentes. Durante os temporais deste fim de semana,
4 das 5 bombas foram acionadas para promover o escoamento da água na região. O investimento do governo do estado para a estrutura foi de cerca de 16,5 milhões de reais. No interior, cidades como Silva Jardim e Rio das Ostras também exemplificaram o resultado das iniciativas estaduais. O município de Silva Jardim conta com o trabalho do Limpa Rio desde 2023, com um total de 5 frentes de trabalho. Até o momento, o volume de sedimentos retirados de rios e canais soma mais de 206 mil metros cúbicos. Rio das Ostras esteve sob fortes riscos por conta das últimas chuvas, mas também não sofreu com inundações dos seus principais rios. O município conta não só com o Limpa Rio, atualmente com frentes de trabalho nos rios Jundiá e Palmital e na bacia de detenção, como também com o Limpa Rio manual, responsável pela limpeza em locais que as máquinas não acessam. Desde 2022, a cidade já foi beneficiada com 32 frentes de trabalho. Além das iniciativas de dragagem do Limpa Rio, os projetos de reurbanização da Secretaria das Cidades, que incluem drenagem, somam 200 quilômetros de intervenções, divididos em pelo menos 5 regiões do estado. O total de investimento em todas as obras é de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E você vai ver depois do intervalo que mãe e filha foram presas por comercializar drogas em Nova Friburgo. E um homem foi preso por tráfico de drogas também em Nova Friburgo, no centro da cidade. Um outro homem foi preso por ameaçar a companheira também na cidade de Nova Friburgo. E o Linha Verde divulgou um balanço trimestral de denúncias sobre crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro. Instituições de ensino têm até hoje para confirmar a participação no FIES. E os alunos nascidos em novembro e dezembro já receberam a primeira parcela do Pé de Meia. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tchau para a terra! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Policiais civis da Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam 2 mulheres em flagrante no último sábado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. As autoras, que são mãe e filha, foram detidas no bairro Ponte da Saudade, em Nova Friburgo, durante uma ação para combater a comercialização de entorpecentes no município. De acordo com os agentes, uma mulher foi flagrada ao sair de uma residência portando drogas e, ao ser abordada, confessou a compra dos entorpecentes no local. Contra ela foi registrada uma ocorrência de posse de drogas. Em continuidade à ação, os policiais diligenciaram a residência e encontraram a dupla. No momento da abordagem, uma das autoras ainda arremessou um telefone celular pela janela, porque no aparelho havia provas sobre o crime. Além de recuperar o objeto, os agentes ainda encontraram outras evidências sobre a ação criminosa na casa da mãe e da filha. Diante dos fatos, elas foram autuadas em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Já na última sexta-feira, policiais civis de Nova Friburgo desarticularam uma quadrilha que desviava cartões de vale-transporte de uma empresa para revender o benefício de maneira ilícita. 4 pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de capitais e apropriação indébita qualificada, durante uma ação conjunta com a Polícia Militar. O caso foi denunciado após uma auditoria interna na empresa lesada. De acordo com os agentes, durante meses, um funcionário que ocupava um cargo de liderança na instituição emitiu cartões de transporte para trabalhadores que nem existiam. Com os vales em mãos, o autor entregava o produto em guichês de ônibus, onde eram revendidos por outros integrantes do grupo criminoso em Friburgo e no município vizinho de Duas Barras. O funcionário ainda passava alguns cartões em máquinas próprias e transferia valores para sua conta pessoal, do seu companheiro e de sua sogra. Em 6 meses, a quadrilha chegou a desviar cerca de R$540 mil da empresa. Na casa dos criminosos, foram apreendidos centenas de cartões, passagens, dinheiro e celulares. Ainda no local, os agentes encontraram outras irregularidades que serão apuradas em uma investigação própria, como remédios controlados, receitas e carimbos médicos falsos. Já em um guichê, onde atuava o 4º integrante da quadrilha, os policiais encontraram dezenas de cartões emitidos em nome da empresa lesada. Todo o material foi apreendido e será periciado. As investigações continuam para rastrear os valores desviados e tentar ressarcir a vítima, além de apurar a participação de outros criminosos nas ações. E ainda em Nova Friburgo, na última quinta-feira, agentes da Polícia Civil da Delegacia de Polícia de Nova Friburgo prenderam um homem por tráfico de drogas no centro da cidade. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. O homem foi flagrado em atitude suspeita na rua General Osório, no centro de Nova Friburgo. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito uma sacola com tabletes de maconha. De acordo com informações da polícia, o suspeito tentou resistir à prisão, agredindo inclusive um dos policiais, mas foi contido pelos agentes. A polícia ainda informou que, ao ser questionado, o homem indicou que guardava mais entorpecentes em sua residência. No local, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas, uma balança de precisão e material para indolação, ou seja, para embalar os entorpecentes. O preso foi conduzido para a Delegacia de Nova Friburgo, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. E ainda falando sobre as ocorrências policiais em Nova Friburgo, agentes da Delegacia da Polícia de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo prenderam um homem acusado de ameaçar a companheira. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Ana Beatriz Tomás. De acordo com informações da polícia, a vítima relatou que as ameaças foram feitas por mensagens de áudio e texto. Ela procurou a delegacia especializada e, enquanto prestava depoimento, o homem continuou mandando mensagens intimidatórias. Diante da situação, os agentes agiram e realizaram a prisão do homem que estava no seu local de trabalho em Nova Friburgo. Ele foi autuado em flagrante por ameaça com base na Lei Maria da Penha. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã.
Eu disse que seria a Ana, mas claro, foi a Mari que trouxe as informações, então Mari, muito obrigada. Bom, um levantamento feito pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia aponta que houve um aumento de 44% no número de denúncias envolvendo crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado. Petrópolis e Paraty foram as cidades com maiores índices de aumento de denúncias. Os dados mostram que entre janeiro e março de 2023, o programa cadastrou mais de 4.600 denúncias, passando para 4.835 em 2024 e chegando a 6.959 em 2025. O crime de maus-tratos contra animais continua na liderança entre as ocorrências, o que reforça ainda mais a importância da campanha Abril Laranja, já que esse mês é dedicado à prevenção contra a crueldade aos animais. Das cerca de 7.000 denúncias recebidas pelo Linha Verde, 3.689, ou seja, pouco mais de 52%, são relativas a maus-tratos. Todos os assuntos relativos ao meio ambiente cadastrados pelo programa tiveram um aumento expressivo, exceto desvio de curso das águas, cujo número caiu pela metade. O crime de maus-tratos contra animais continua liderando e chamando a atenção, reforçando a importância da campanha Abril Laranja, já que esse mês é dedicado à prevenção contra a crueldade aos animais. No que se refere à distribuição territorial dessas denúncias, o Linha Verde constatou que a população do município do Rio de Janeiro foi a que mais fez denúncias, com 2.842. Outras cidades que se destacaram no ranking do Linha Verde foram Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, Petrópolis, Maricá, Belford Roxo, São João de Meriti, Angra dos Reis e Paraty. Todos os assuntos relativos ao meio ambiente cadastrados pelo programa tiveram um aumento expressivo no número de denúncias no ano de 2025. Os dados são mais impactantes quando comparados ao ano de 2024. As cidades de Petrópolis e Paraty foram as que registraram um salto dessas denúncias, com aumento de 161% e 248%, respectivamente. Somente na cidade do Rio, os crimes ambientais denunciados foram em grande parte relacionados aos bairros da Zona Oeste. E para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas para os telefones de DDD 21 2253 1177 ou 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado, ou pelo app Disque Denúncia RJ. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia, disquedenuncia.org.br. E agora falando em educação, as instituições privadas de ensino superior têm até hoje, segunda-feira, dia 7 de abril, para confirmar a participação na edição de oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o primeiro semestre deste ano de 2025. O programa do Ministério da Educação oferece financiamento para cursos de graduação em universidades e faculdades privadas que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O objetivo da política pública é facilitar o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior. Os dados para o FIES 2025 do primeiro semestre devem ser preenchidos virtualmente até as 23h59 de hoje pelas faculdades privadas, exclusivamente pelo sistema informatizado do FIES, no módulo Título FIES Oferta. Para acessar o sistema é preciso ter cadastro no login único do portal gov.br. Devem ser informados dados de cada curso a ser ofertado, número de vagas, turno, local e valores de semestralidades. Somente as instituições que fizeram a adesão ao FIES do primeiro semestre de 2025 e ao Fundo Garantidor do FIES ficam habilitados a assinar eletronicamente o termo de participação no módulo FIES Oferta. Após o período de confirmação de participação, um novo edital publicado pelo MEC de 8 a 11 de abril permitirá que as instituições de ensino superior verifiquem e até corrijam informações do documento que formaliza a participação nesta edição do FIES. O edital ainda determina que as faculdades privadas divulguem em suas páginas eletrônicas da internet e com a fixação em local de grande circulação de estudantes a participação da entidade no processo seletivo. A divulgação ainda deve informar o número de vagas remanescentes disponibilizadas, a relação de cursos e turnos de cada local de oferta da instituição,
bem como a legalização que ainda será publicada pelo MEC relativa às vagas remanescentes do viés. E depois do intervalo, você vai ver que o SAMU RJ recebeu mais de 27 mil ligações falsas ao longo de um ano. E a campanha de vacinação contra a gripe já começa nesta segunda-feira, dia 7 de abril. E o governador Cláudio Castro sancionou uma lei que cria mais uma política de fomento ao carnaval aqui no estado do Rio de Janeiro. E as estimativas do mercado para a inflação e o PIB permanecem estáveis. E a aposta de Cruzeiro em São Paulo faturou quase 60 milhões de reais sozinha em um jogo da Mega Sena. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Funcionando 24 horas por dia durante os 7 dias da semana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da capital do Rio de Janeiro, o SAMU RJ, recebeu 669 mil ligações no período de março de 2024 a fevereiro de 2025. Além da alta demanda, outro desafio da equipe é lidar com a falsa comunicação de demandas, mais conhecidas como trotes. Bom dia, eu tô fazendo os trotes aí, muitas desculpas, você me perdoa? Perdoo, só não faça mais, tá ok? Que aqui é um serviço de urgência e emergência. O perfil dos trotes varia entre pessoas proferindo palavras obscenas até falsos pedidos de socorro. 2.670 trotes registrados no mês de fevereiro deste ano, 1.010 foram realizados por menores, ou seja, aproximadamente 60,5% das ligações. E como cada trote dura em média 35 segundos, durante um ano inteiro, as linhas ficaram indevidamente ocupadas por 11 dias. Obviamente, a gente tem um impacto gigantesco, uma vez que, em média, um trote, para ser identificado como tal, dura em torno de 30 segundos. Então, é um tempo que a gente tem uma linha telefônica impactada e alguém que, de repente, precise daquele atendimento pode ter um retardo no atendimento da ligação. Após um trabalho educativo realizado pelas equipes do SAMU no ano passado, os trotes tiveram uma queda de 32,7%.
Vale ressaltar que as equipes promovem palestras em escolas públicas sobre primeiros socorros e reforçam sobre a conscientização sobre a importância de evitar os trotes. Flávia Spena, que é uma das atendentes do SAMU, conta que os trotes atrapalham, principalmente quem precisa do atendimento com urgência. Isso atrapalha, porque às vezes tem uma pessoa precisando de uma ajuda, né? E a gente está atendendo o trote e deixa de atender isso, impacta, porque aí a pessoa que está tentando ligar está dando ocupado por causa dessas crianças. A coordenadora do SAMU faz um apelo para que haja uma maior sensibilização da população. É um apelo, na verdade, que a gente sempre faz, né? Para que os pais, cuidadores, responsáveis estejam atentos e conversem com seus filhos, justamente pelo impacto que hoje o SAMU ainda sofre quando existe uma solicitação indevida de um serviço de ambulância. As pessoas precisam entender a importância desse serviço do SAMU, né? E claro, como eles acabaram de falar aí na matéria, explicar para as crianças que isso não é brincadeira. E claro, se tem adulto passando trote, é quase que inacreditável e imperdoável, né? Bom, mas ainda falando em saúde, começou nesta segunda-feira, dia 7 de abril, a campanha nacional de vacinação contra a influenza. A meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Olha só. Também podem receber a dose da vacina contra a gripe trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, tanto urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas com idade entre 12 e 21 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra um total de 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução dos riscos de casos graves e óbitos provocados pela doença. Em 2025, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B. A administração, de acordo com o Ministério, pode ser feita junto com outras vacinas do calendário nacional de vacinação. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73.600.000 doses de vacina. No primeiro semestre, mais de 67 milhões de doses da vacina devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No segundo semestre, cerca de 5.900.000 vacinas serão enviadas para o Norte. Ainda de acordo com a pasta, a vacina contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com anafilaxia, que é a reação alérgica grave após doses anteriores. Em 2024, a cobertura vacinal contra a gripe entre os públicos prioritários foi de 48,89% na região norte e 55,19% nas demais regiões. E olha só, gente, o Carnaval do Rio de Janeiro vai ganhar mais uma política de fomento pelo governo do estado. Para ampliar o conjunto de ações já voltadas para a folia em todo o território fluminense, o governador Cláudio Castro sancionou uma lei que foi publicada na última sexta-feira e que prevê o programa de incentivo aos blocos de carnaval de rua. O texto, que ainda será regulamentado, tem como objetivo a criação de um edital de concorrência pública para apoio a esses blocos. O governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tem apoiado os festejos com investimentos recordes, estimulando a produção cultural em todas as regiões fluminenses. Somente neste ano, o apoio financeiro para o Carnaval Fluminense ultrapassou 90 milhões de reais, destinados não apenas às agremiações, mas também para a promoção de eventos em 46 cidades fluminenses de norte a sul do estado. De acordo com a nova lei, o programa de incentivo aos blocos de carnaval de rua deverá promover a capacitação de músicos, professores de dança, coletivos de dança, DJs e produtores de eventos por meio de cursos, oficinas e demais ações educativas. Deverá também estimular a realização de feiras e exposições que visem a produção e exibição de projetos realizados em prol dos blocos, entre outras ações.
E, gente, olha só, uma aposta da cidade de Cruzeiro, em São Paulo, no interior de São Paulo, faturou sozinha o prêmio de quase 60 milhões de reais da Mega Sena, que foi sorteado pela Caixa Econômica Federal na noite de sábado, dia 5 de abril. Os números sorteados no concurso 2.849 foram 13, 19, 25, 29, 31 e 43. O novo milionário fez uma aposta simples de 6 números com um bilhete físico comprado na lotérica Mantiqueira. Além do prêmio principal, 164 apostas acertaram 5 números, o que rendeu R$ 28.753,18 a cada uma delas. O prêmio de 4 acertos teve 8.506 apostas vencedoras e que passam a valer R$ 791,96. E, gente, o próximo concurso da Mega Sena já acontece nesta terça-feira, dia 8 de abril, com um prêmio que está estimado em 25 milhões de reais. Vale sempre lembrar que a aposta mínima de 6 números marcados custa R$ 5,00 e a chance de vencer com ela é de 1 em 50.063.860. E, gente, quem gastou R$ 5,00 e ganhou 60 milhões de reais, nossa, saiu lucrando e muito. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis promove o evento no Sesc Quitandinha para divulgar o calendário de eventos deste ano de 2025 aqui na cidade. E o governador Cláudio Castro visitou a estação do teleférico do Alemão para conferir as fases finais de reestruturação do equipamento. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. Gente, olha só, a Prefeitura de Petrópolis realizou na última quinta-feira um evento para divulgar o calendário unificado de eventos deste ano aqui na cidade. Além disso, foi entregue a Carteirinha Nacional do Artesão para os petropolitanos. O evento foi realizado nesta quinta-feira no Sesc Quitandinha, em Petrópolis, para divulgar as datas dos eventos que vão ser promovidos ou realizados com o apoio da Prefeitura durante todo o ano de 2025. O prefeito Ingo Rames destacou a importância da divulgação desse calendário para a cidade. É muito importante, contemplando as atividades esportivas, as oportunidades culturais também. Isso facilita muito a organização do turista para vir para a nossa cidade, para que ele possa ficar mais dias aqui, fomentando ainda mais nosso turismo, nossa economia. O evento aconteceu aqui, no Sesc Quitandinha, com o objetivo de divulgar o calendário unificado de eventos de Petrópolis em 2025, para impulsionar ainda mais o fluxo de turistas no município. O calendário visa fortalecer a economia de Petrópolis por meio do esporte, do turismo e eventos. De acordo com o calendário, vão ser 74 eventos até o fim deste ano. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destacou a importância da divulgação das datas com antecedência. E você divulgar esse calendário com antecedência é fundamental para que todo o trade turístico se organize, né? Os equipamentos, a hotelaria, possa fazer um trabalho de divulgação desse calendário para captar cada vez mais turistas para cá, mas também para organizar o seu serviço, saber que vai poder estar recebendo mais turistas naquele período. Ainda durante o evento, foi divulgado um vídeo que tem como objetivo mostrar um pouco da cidade para estimular os turistas a conhecerem o município. Venha viver momentos inesquecíveis em um lugar onde a história, a natureza e a cultura se encontram. Visite Petrópolis e deixe-se encantar. Paulo Vilela, que é desde 2014 presidente do Serra Bugs, um evento que acontece há mais de 10 anos em Petrópolis, afirma que a divulgação com antecedência dessas datas faz com que os turistas consigam se programar para os eventos. É fundamental, né? Porque já traz toda a programação da cidade, faz com que as pessoas possam se organizar, verificar a estadia e traz mais público. Durante o evento também foi entregue a Carteira Nacional do Artesão para os petropolitanos. Essa carteira é fundamental para os profissionais da cidade, principalmente porque valoriza a profissão. Marcel Vasconcelos, coordenador do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, destaca que em todo o estado são mais de 24 mil artesãos cadastrados e afirma também a importância dela para os profissionais aqui da cidade. Todos os eventos estaduais que a Secretaria de Turismo do Estado patrocina sempre tem espaço gratuito para os artesãos cadastrados, sem dizer os cursos de capacitação, qualificação. Pablo Klim, secretário municipal de turismo, disse que esses profissionais também são responsáveis por colaborar com o desenvolvimento do turismo no município. O artesanato, ele é, ao mesmo tempo, cultura e ele é aquela lembrancinha que o turista leva. É o pedacinho de Petrópolis que o turista leva quando deixa o município. Uma das artesãs que recebeu a carteira ontem, Patrícia Costa, relatou o quanto estava feliz após receber esse reconhecimento. É muito emocionante, né? Porque é mais uma profissão que cada um de nós, que fazemos tantas coisas bonitas, podemos dizer que nós somos artesãos. E o calendário completo desses eventos você encontra no site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br. É só ir lá na aba Turismo e conferir esse calendário completo. E, gente, olha, o governador Cláudio Castro visitou na última semana a estação Adeus do teleférico do Alemão para conferir as fases finais de reestruturação desse equipamento. A instalação de cabos de aço que chegaram ao Rio no fim de março é a próxima fase da recuperação do teleférico. Foram investidos cerca de 105 milhões de reais na aquisição das bobinas e componentes para a reabilitação do sistema de transporte público. A estação do Adeus é uma das 3 que está com o status de obras concluídas. Outras 3 estações seguem com intervenções. A retomada do serviço de transporte irá beneficiar mais de 10 mil moradores do Complexo do Alemão, facilitando acesso aos serviços sociais que voltarão a funcionar, como clínicas e bibliotecas.
A expectativa é finalizar as obras físicas das estações até maio, começar a instalação dos cabos e iniciar a fase de teste. O teleférico, que consta com 152 gôndolas em um percurso total de 3,5 km, já está com mais de 85% das obras de recuperação das 6 estações executadas. As obras foram realizadas por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras. Foram realizadas melhorias nas instalações hidráulicas e sanitárias, sistemas elétricos, de iluminação e ar-condicionado, revestimentos e acabamentos. A única maneira da gente dar credibilidade que esse modal precisava era realmente todos os equipamentos de segurança serem 100% novos. Então isso foi um divisor de águas nesse projeto, mas em compensação é a certeza que a gente tem de entregar algo para a comunidade que vai ficar por muito tempo. De acordo com o governo do estado, a retomada do teleférico vai ter impacto direto no bem-estar social e geração de renda da população das 11 comunidades do Complexo do Alemão. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Bom, gente, o primeiro bloco do nosso jornal hoje foi todinho dedicado a esses dias de fortes chuvas nesse fim de semana aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente aqui em Petrópolis e Teresópolis. A gente falou muito sobre isso. E, claro, a população fica apreensiva para saber como vai ser nos próximos dias. Então, a gente já está aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Ana, boa tarde. Olha, a gente tomou um susto aí no fim de semana com as fortes chuvas, apesar da gente já vir falando sobre isso há alguns dias aqui na TV Correio da Manhã, mas fala pra gente como é que vai estar amanhã a previsão do tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura. Oi, Rafa, uma boa tarde para você que nos acompanha. É isso aí, gente, a gente passou um susto aí nos últimos dias, mas agora o tempo vai estabilizar. E assim, aqui na nossa região de cobertura, Petrópolis e Teresópolis foram as cidades mais atingidas pelos temporais do fim de semana, mas agora as temperaturas caíram bastante e vai dar uma amenizada. Vamos lá, em Nova Friburgo, por exemplo, nesta terça-feira, os termômetros devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 25 graus, uma amplitude térmica bem grande. A previsão é de dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. À noite o tempo fica firme também. Já em Teresópolis tem previsão de chuva para amanhã. A terça-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será como em Teresópolis, com dia de sol e aumento de nuvens de manhã e possibilidades de pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, em 3 dias, o dia amanhã será com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E noite com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Então, a gente observa que as cidades que já foram mais afetadas pelas chuvas no último fim de semana são as que registram chuva para amanhã, terça-feira. Então, é importante manter aí o alerta, porque ainda de acordo com a Defesa Civil do Estado, ainda há risco de deslizamento para essas cidades que foram mais atingidas durante o fim de semana. Então, é importante ficar atento, Rafa. É isso mesmo, Ana, porque é bom sempre lembrar aqui, gente, que apesar de a chuva já ter passado, aqui em Petrópolis e Teresópolis ainda ter uma previsão ali de pancada de chuva em um momento do dia, acumulou muita água nos terrenos. Então, por isso, há possibilidade de deslizamentos ainda em alguns lugares. Você vai pensar, nossa, mas não está nem chovendo mais. Ainda há possibilidade. Como eu falei lá no início, depois da matéria da Ana, onde ela disse sobre essa possibilidade de deslizamentos, quem vive em área de risco
vá até um ponto de apoio. Na cidade de Teresópolis ainda tem esse alerta. Então, gente, não tem por que correr esse risco. Vá até um ponto de apoio para você se sentir mais seguro. E, Ana, você falou também das temperaturas que caíram. A gente vê realmente uma amplitude térmica muito grande, mas as mínimas ali, Nova Friburgo em 11 graus, a gente aqui nos 14. Então, assim, esfriou bastante. Gente, é isso. Estar atento aos alertas da Defesa Civil aqui em Petrópolis, basta enviar um SMS para 40199 e aí você fica aí atento a todos esses alertas. Assim a gente fica precavido, né? E se previne, claro, de possíveis desastres. Então, Ana, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para ficar mais informado. Amanhã é terça-feira, então temos aquele encontro marcado a partir de 1h da tarde. Eu estarei aqui ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.